Você sabia que existem dois tipos de hipertrofia, a hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar? Já vou te explicar cada uma delas. A hipertrofia sarcoplasmática acontece justamente no sarcoplasma, que é uma estrutura da fibra muscular que armazena algumas moléculas, tais como gotículas de gordura responsáveis pela contração muscular, fornecendo energia para os músculos, glânulos de glicogênio, que também têm a mesma função e são provenientes da glicose. Lá no sarcoplasma também contém algumas organelas constituídas de diferentes cadeias de proteína e que vão ajudar a formar as miofibrilas. E essas organelas são a actina e miosina, por exemplo. Você não precisa entender tudo isso, mas com certeza você já ouviu falar de todos esses termos. Quando a gente aumenta esse conteúdo, a gente gera a hipertrofia sarcoplasmática. Faltou falar sobre um detalhe muito interessante. O sarcoplasma, em grande parte, é água. Por volta de 75% do seu conteúdo é água. Então, quando a gente fala água no músculo, a gente fala também de hipertrofia. Não é uma hipertrofia mentirosa, só que é uma hipertrofia que pode rapidamente se perder. Da mesma forma que a gente consegue essa hipertrofia muito rápido. Sabe aquela pessoa que começou a treinar há pouco tempo ou que parou e voltou a treinar e rapidinho ela já viu resultados expressivos? É porque ocorreu a hipertrofia sarcoplasmática. Através do treino, dos exercícios, ela sinalizou a musculatura, gerando atrito entre as estruturas das fibras, promovendo contrações musculares e danos, sinalizando toda essa região, e o corpo entende que essa região precisa de um aporte maior de substratos e nutrientes. Então, quando eu sinalizo uma fibra com um treinamento, o meu corpo tende a pegar todos os nutrientes que a gente tem e jogar para aquela fibra, promovendo um aumento do conteúdo no sarcoplasma da fibra, assim aumentando também o seu tamanho, gerando essa hipertrofia que, de certa forma, ela é momentânea, mas a gente só perde ela quando paramos de treinar. É como se fosse um pump muscular, mas é um pump que se estende por mais tempo, porque a gente está a todo momento estimulando essas fibras precisam se recuperar por alguns dias. Enquanto elas estão se recuperando, o corpo está jogando nutrientes e substratos para essa região, deixando esse sarcoplasma inchado, com um aumento de conteúdo celular, promovendo essa hipertrofia sarcoplasmática. E a gente consegue perder rapidinho essa hipertrofia quando a gente para de treinar, porque ao recuperar totalmente essas fibras, nosso corpo entende que a demanda naquela região é menor, então não é necessário jogar tanto nutriente, tanto substrato energético para lá e nem tanta água, porque o aumento da água se dá devido à entrada de mais nutrientes nessa região. E esses nutrientes precisam circular de alguma forma. E eles circulam na água. Então o corpo é inteligente. Se ele manda mais nutrientes lá para dentro, ele vai mandar mais água também para que esses nutrientes circulem de forma mais fácil. Isso acontece também com a creatina. Quando a gente toma creatina, a gente aumenta a quantidade dessa substância dentro das células e o corpo entende que precisa de mais água porque tem mais substrato energético lá dentro e ele precisa circular de forma fluida. Então, um detalhe muito interessante, bebam água. Agora vamos falar da hipertrofia miofibrilar. Mas antes eu quero te pedir para deixar um like, se inscrever no meu canal. Se ficar alguma dúvida, comente, compartilhe com as pessoas que gostariam de saber dessa informação. E se você está precisando de um treino direcionado para te gerar o máximo de resultados, na descrição desse vídeo eu deixei o link do meu site para que você entre e encontre tudo que tem de melhor para o seu desenvolvimento na musculação. Inclusive tem um mini curso para progressões de cargas para que você melhore o seu desempenho nos treinos de forma segura e eficiente, com informações que eu aplico no dia a dia comigo e com os meus alunos e me fazem aumentar as cargas de maneira progressiva. Eu preparei com todo carinho, entregando tudo que eu sei sobre o treinamento para que vocês também cheguem no máximo de vocês. Agora vamos falar de hipertrofia miofibrilar. Primeiro é importante entender o que é miofibrila. Miofibrilas são pequenos filamentos que se encontram dentro da própria fibra e eles são responsáveis pela contração muscular. Então é como se eles fossem um monte de feixes agrupados um ao lado do outro. E quanto mais feixes desse a gente tem, mais forte a gente fica. Eles são como cabos de aço. Quanto mais cabo de aço a gente tem dentro das fibras, mais resistente, mais forte ela fica. Mais carga a gente suporta e também ocorre um aumento do músculo devido a essa hipertrofia miofibrilar. Só que a hipertrofia miofibrilar é uma hipertrofia que demora um pouco mais de tempo para a gente conquistar e também demora mais tempo para a gente perder. É aquela coisa, quando a gente começa a treinar, a gente chega num nível maior de massa muscular. Quando a gente para de treinar, a gente perde massa muscular, mas a gente não vai voltar àquele nível que a gente estava antes de começar a treinar. Porque a gente realmente construiu mais fibras, ou melhor, a gente construiu mais miofibrilas.
Então, muito dificilmente o nosso corpo vai desconstruí-las. E a hipertrofia miofibrilar, ela vem com o tempo, né? A gente martelando, a gente trabalhando duro todos os dias, promovendo uma adaptação, gerando uma informação para o nosso sistema nervoso de que a gente está ali todos os dias treinando, aumentando as nossas cargas, e o nosso corpo entende que a gente precisa criar mais fibras, porque as cargas estão aumentando e o nosso corpo quer transformar essas cargas que são difíceis em cargas que sejam fáceis de se trabalhar, porque o corpo busca sempre o conforto. Então, quando essas cargas começam a ficar mais pesadas, ele começa a criar mais miofibrilas, aumentando assim a força e o tamanho das fibras musculares. Por isso que chega um momento que a gente entra meio que num platô de treino e a gente pensa que não está mais desenvolvendo. Mas a gente tem que continuar treinando porque o corpo já entendeu que a gente precisa de mais fibras e ele está trabalhando, né? Ele está primeiro preparando o terreno para que essas fibras sejam criadas. Como eu já citei num vídeo anterior aqui sobre como que as pessoas mais magras elas ganham massa muscular, não adianta elas querer mais massa muscular, parar de treinar bem no momento que o seu corpo está lá, criando mais veias, mais capilares que vão dar um aporte nutricional para essas fibras. Então, antes do corpo criar essas miofibrilas, ele primeiro prepara o terreno, aumentando e melhorando a circulação de sangue nessa região, por exemplo, porque quanto mais fibras, mais sangue, mais nutriente precisa chegar nelas. Então, antes disso, a gente melhora o nosso condicionamento cardiorrespiratório, a entrega de sangue e nutrientes nessas fibras, e depois o corpo continua, e aí o corpo começa a criar essas fibras e te deixar com um volume maior de massa muscular. Então, por isso, mais uma vez, quando você está ali treinando e pensa que entrou num platô, é só você continuar, porque o seu corpo já está começando a trabalhar e o resultado está acontecendo, mas internamente, primeiro gerando essas adaptações. E quando você conseguir concluir esse período onde o seu corpo já gerou todas as adaptações e preparou o terreno, ele começa a colocar mais fibras, ou melhor, mais miofibrilas em você, e você começa a ganhar massa muscular. Aí você fica mais forte e depois é só continuar o processo, fazer tudo de novo. Aumenta as cargas, espera por um tempo, seu corpo vai começar a gerar todas essas adaptações até você criar mais fibras e é um processo que leva anos, às vezes, para você chegar num corpo que você almeja, mas ele acontece, é só você ter paciência, a não ser que você tenha pressa, aí só utilizando hormônios e esteroides para acelerar o processo. Então, essa é a hipertrofia miofibrilar. É uma hipertrofia em que a gente não perde tão fácil, mas também não é tão fácil de conquistar. Conseguiu entender a diferença entre as duas? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dando seu feedback. Se ficou alguma dúvida também, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu like para dar aquela moral e fazer com que esse vídeo se torne mais relevante, sendo entregue para mais pessoas aqui no YouTube. E não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com pessoas que gostariam de receber esse tipo de informação. Muito obrigado a todos que me acompanham aqui no canal e bons treinos!